Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o Ricardo Costa, estou aqui para compartilhar uma palavra com você. Gostaria de abrir meu coração com você nesse dia. Espero que você seja ministrado com essa verdade, com essa palavra, em nome de Cristo Jesus. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o que significa ser chamado, o que é o chamamento. Essa palavra chamado, eu tenho chamado, Deus tem chamado para a minha vida, isso é uma palavra que se tornou muito comum no nosso meio, no nosso mundo cristão, né? As pessoas costumam dizer, eu tenho chamado, Deus tem chamado para a minha vida, né? Às vezes nós estamos viajando e alguns jovens se aproximam de nós e diz, pastor, eu tenho chamado, Deus tem um chamado para a minha vida. E geralmente eu gosto de brincar e perguntar para essas pessoas o que é o chamado. Será que nós sabemos o que é um chamamento? Talvez você pode estar pensando aí que o chamado é aquilo que Deus nos chamou para fazer, viajar, pregar, ministrar, ser um ministro de louvor, ser um missionário, um pastor, enfim. Essa é a maneira mais fácil, mais simples ou talvez mais corriqueira que nós definimos chamado. Agora, para nós respondermos a isso que é o chamado, que é o chamamento, a gente precisa usar um princípio teológico, né? Um princípio teológico chamado a lei da primeira menção. O que significa lei da primeira menção? A lei da primeira menção é quando uma palavra foi dita na Bíblia pela primeira vez. Aonde a palavra foi dita pela primeira vez, ali está o fundamento, a essência da verdade. Pois bem, para que a gente possa definir o que é chamamento, o que é o chamado de Deus para o homem, a gente precisa encontrar na Bíblia aonde essa palavra foi dita pela primeira vez. E Gênesis capítulo 3, versículo 8, Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9: e chamou o Senhor Deus ao homem, preste atenção, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. No versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Esta é a primeira vez que Deus está chamando o homem. E aqui está a essência da palavra ou do que de fato é o nosso chamamento. Aqui está a verdade, a essência do que é o chamado de Deus para todos nós. Agora, o interessante é que a voz de Deus no jardim chamando o homem, Deus não estava chamando o homem para que ele fizesse alguma coisa. Não. O homem havia pecado. O homem tinha fugido da presença de Deus e quando Deus, como de costume, aparece no jardim na viração do dia, Deus estava chamando o homem, não para fazer alguma coisa, Deus não estava chamando o homem para pregar, Deus não estava chamando o homem para fazer missões, Deus não estava chamando o homem para cantar, Deus estava chamando o homem para voltar para ele. Adão, aonde você está? Deus estava chamando o homem não para que o homem fizesse alguma coisa para ele, Deus estava chamando o homem para que o homem voltasse
voltasse para Ele. Uau! Isso é poderoso e isso traz um fundamento sobre o tema que estamos discorrendo, o que é chamado. Chamado não está primariamente ligado a fazer algo para Deus. O chamado primário de cada um de nós é voltar. Chamado de Deus para o homem primário não é ir, mas voltar, porque a primeira vez que Deus chama o homem não era para que o homem fosse fazer alguma coisa, fosse pregar, fosse cantar ou qualquer outra coisa. Não, Deus estava chamando o homem de volta. Volta para mim, Adão, cadê você? Aonde é que você está? Deus está chamando o homem não para cumprir uma missão, mas para voltar para Ele, porque o homem precisava voltar para Deus, para um relacionamento, para uma vida relacional. Queridos, se nós não entendermos primariamente o que é o chamamento, nós não teremos êxito, nós não seremos eficazes naquilo que nós estamos fazendo. Você pode me perguntar, então, chamado não tem a ver com fazer alguma coisa, com ir? Primariamente não, secundariamente sim. Secundariamente está ligado a pregar, a ministrar, fazer missões e tantas outras coisas que fazem parte ou que está dentro do chamamento. Mas primariamente o chamado não é sobre ir, mas sobre voltar. E parece que é isso que nós não entendemos. Deus nos chama primariamente para uma vida relacional, para uma vida de relacionamento, não para uma vida de trabalho. Deus não criou o homem para fazer, Deus criou o homem para ser e para se manifestar. O chamamento do homem é relacional. Nós, como igreja, nosso primeiro chamado é de relacionamento. Precisamos ter clareza disso, do que significa de fato o chamado. Muitas pessoas se perdem naquilo que define como chamado por achar que Deus os comissionou primariamente para ir, para fazer. E eu sei que você pode estar pensando sobre Mateus capítulo 28, e nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, mas eu quero fundamentar primariamente sobre o que é chamamento. Chamamento não é ir, chamado não é sobre fazer, chamado é sobre voltar. Deus não estava chamando o homem no jardim do Éden para que ele fizesse alguma coisa. Deus estava chamando o homem de volta para ele. Então nós podemos definir que a premissa do nosso chamado é sobre voltar e não sobre ir. O ir é secundário. Primeiro nós temos o chamado de voltar para Deus, de voltar para o nosso relacionamento, para ter uma vida relacional. E parece que isso nós não entendemos como chamado. Nós desenvolvemos muitas vezes o ministério como se Deus fosse chefe de uma linha de produção e que Deus se alimenta daquilo que nós fazemos. Não. Deus nos criou para o relacionamento. O chamado primário para cada um de nós não é ir, é voltar. Precisamos ouvir a voz de Deus nos chamando para voltarmos para um lugar de relacionamento, para voltarmos para uma vida de oração, uma vida de adoração ao Senhor, onde possamos ouvir a sua voz, onde possamos conhecê-lo. Então, esse é o entendimento primário, no meu entendimento, na minha opinião, sobre o que é chamamento ou o que é chamado. Parece que nós não entendemos isso. Sim, eu quero andar com você um pouquinho lá para Mateus, capítulo 28. Mateus, nós estamos falando hoje sobre o que é chamado, o que significa ser chamado por Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Todos nós conhecemos esses versículos, são versículos
que estão ligados à grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus faz a grande comissão, ele já tinha ressuscitado, ele aparece para os discípulos e aqui está claro o ide, né? O ide está claro. Queridos, Jesus disse: ide por todo mundo. Só tem um problema: nós podemos olhar para esse texto e a gente achar que o ide, ou nós podemos definir o ide como algo mecânico. Jesus mandou a gente ir e a gente pegar uma palavra que é espiritual e fazer dela algo mecânico. Preste atenção, quando uma palavra está escrita na Bíblia, ela não é simplesmente uma ordem. Preste atenção, vou explicar. Quando a palavra está escrita na Bíblia, ela não é simplesmente uma ordem mecânica, ela é uma verdade orgânica. Isso significa que essa palavra, ela não pode ser simplesmente racionalizada. Já que ele mandou ir, eu vou, pronto e acabou. Não, não é assim, e eu vou te provar que não é assim. O fato dele ter feito a grande comissão e ter dito aos seus discípulos, que é uma palavra para todos aqueles que são discípulos do Senhor, ou seja, para mim e para você, o fato dele ter dito ide não significa que a gente tem que pegar essa palavra de forma racional, de uma forma lógica e sair fazendo. Aí você pergunta: claro que é, ele mandou ir, a gente tem que ir, pronto e acabou. Não é assim. Por mais que o Senhor está falando uma palavra, nós precisamos discernir essa palavra no Espírito. O fato dele ter mandado ir não significa que nós podemos sair por aí fazendo as coisas ou fazendo discípulos, porque um dia ele disse: pastor, mas está na Bíblia, Deus mandou. Escute, por mais que ele mandou, essa palavra precisa ser ativada pelo Espírito, não pode ser apenas uma letra, não pode ser vista apenas como uma ordem. E talvez você pode estar achando isso um pouco confuso. Deixa eu te mostrar isso então. Vamos para Atos capítulo 16. Deixa eu te mostrar isso. Em Atos capítulo 16, tá? Nós estamos falando sobre chamamento. O que é chamado? Nós lemos Gênesis capítulo 3, quando Deus chamou o homem. Nós lemos Mateus 28, né? A grande comissão. E agora eu quero ler com você Atos 16, versículo 6 em diante. É isso? Isso. Atos 16, do versículo 6 em diante, diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, presta atenção, aqui está falando de Paulo, tá bom? De Paulo e de Timóteo. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Peraí. O Espírito Santo impediu Paulo e Timóteo de pregar a palavra na Ásia? Mas nós não acabamos de ler que tem o ide, que a grande comissão é ide por todo mundo e fazer discípulo? Nós não lemos isso? Por que o Espírito Santo está impedindo Paulo e Timóteo de pregar na Ásia? Você está vendo como que, pelo fato de estar escrito, você não pega aquilo no conceito racional. Por mais que toda a palavra de Deus é uma verdade, nós precisamos receber, assimilar, digerir essa palavra no Espírito e não simplesmente sair fazendo. Paulo tentou pregar a palavra na Ásia, mas o Espírito Santo não deixou. Versículo 7: defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Paulo tentou ir para a Ásia pregar o Evangelho, o Espírito Santo não deixou. Ele tentou ir para Mísia,
defrontando Mísia, ele tentava ir para Bitínia, mas também o Espírito não lhe permitiu. Ué, você já havia pensado que o Espírito Santo pode impedir alguém de pregar a palavra? Você já tinha pensado nisso? Pois bem, o texto que nós lemos em Atos 16 mostra o Espírito Santo impedindo Paulo e Timóteo de pregar na Ásia e também de pregar em Bitínia. Ué, mas e o ID? Não era automático? Não, o ID não é automático, a obra de Deus não é automático, o chamamento não é automático. É isso que a gente precisa entender quando a gente pega a palavra de Deus, que é espiritual, e racionaliza ela e vive ela de forma racional, sem a verdade, sem a vida da palavra. O que Jesus disse? Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. A palavra precisa ter a vida fluindo em nós. Quando a gente pega um ID e de forma cega, metódica, humana, e sai fazendo a obra, a gente não obtém o resultado que teríamos se tivéssemos sido conduzidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo tentou ir para a Ásia e foi impedido. Ele tentou ir para Bitínia, fazer o quê? Pregar a palavra, e ele foi impedido. Versículo 8 de Atos capítulo 16, versículo 8 e 9 e 10. E tendo contornado Mísia, desceram para Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, preste atenção, versículo 10 de Atos 16. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Ele não permitiu que Paulo e Timóteo fossem para a Ásia, ele não permitiu que Paulo e Timóteo fossem para a Bitínia, mas eles tiveram uma visão que eles deveriam ir para onde? Para Troade. Ok? Isso? Desculpa. E a noite sobreveio, então, isso, passa a Macedônia e ajuda. Eles concluíram que deveria ir para aquele lugar. Perceba, o Espírito Santo impediu eles de ir para um lugar, eles tentaram ir para outro. Quando eles tentaram ir para o outro, o Espírito Santo também impediu. Se a palavra fosse automática, se o ID fosse automático, o Espírito Santo não teria impedido eles. Se você estudar, você vai ver que no futuro Paulo pregou o Evangelho na Ásia. O que nós precisamos entender é que a vida ministerial, ela não é mecânica, não é sobre o que eu aprendi, mas é sobre continuar aprendendo, não é sobre regras, não é sobre técnicas, é sobre uma vida orgânica. O vento sopra aonde quer, nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado, nascido, que é guiado pelo Espírito. Então, a nossa vida não pode ser uma vida mecânica. O nosso chamamento não pode ser um chamamento fundamentado em regras. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Por mais que nós lemos o que está escrito na palavra, o Espírito precisa nos conduzir. Eu estou falando especificamente sobre chamado, sobre chamamento. Eu não estou caminhando em outra coisa, tá? Eu não estou falando sobre perdão e outras coisas, nem quero entrar nesse assunto. Você não precisa orar ou buscar a direção do Espírito Santo para perdoar alguém. Isso aí é algo que você deve ter certeza que é a vontade de Deus. Ponto. Eu não quero entrar nesse assunto porque nós estamos falando sobre chamado. O que é o chamado? O nosso chamado primariamente é voltar a uma vida de relacionamento. E quando nós voltamos e passamos a viver uma vida íntima no nosso relacionamento com o Senhor, nós vamos conhecer a vontade do Senhor para aquele momento. Nós não vamos simplesmente pegar uma letra, racionalizar e cumprir aquele ID, aquela ordem, como se fosse uma regra. Não é isso. O fato dele ter feito ou ter nos feito a grande comissão não significa que nós devemos fazer isso de uma forma racional,
Ele mandou ir, mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos conduza no ID. Ele nos ensinou, Ele nos conduziu a orar, a libertar, a tocar as pessoas, mas é o Espírito Santo que precisa nos conduzir, nos direcionar a isso, queridos. Então, tudo começa no nosso chamado. E o que é chamado? Chamado é voltar. Volte para uma vida de relacionamento. Volte ao encontro, ao lugar do relacionamento com o Senhor. É nesse lugar que nós vamos conhecer o coração do Senhor. Vamos saber o que está pulsando no coração do Senhor. Por que Jesus, por diversas vezes, ou algumas vezes, Jesus disse: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer? Por que Ele não dizia: eu só faço o que eu vi meu Pai fazer? Ele não estava falando sobre o que ele viu, ele falava: eu só faço o que eu vejo. Ele estava falando no tempo presente: eu estou fazendo o que eu estou vendo meu Pai fazer. Ou seja, é no relacionamento que nós sabemos o que Deus está fazendo e nos condiciona a fazer, de como Deus está se movimentando e quer que nós nos movimentemos. É uma vida conduzida pelo Espírito Santo, é uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Isso precisa estar muito claro para nós, isso precisa ser real para nós. Nosso primeiro chamado, nosso chamado primário não é ir, é voltar. É voltar a relacionar-se com o Senhor, é conhecer o coração dele, é saber o que está pulsando no coração dele, qual é a movimentação dele nesse momento. Isso é de extrema importância. Enquanto nós não entendermos isso, nosso ID não vai passar de regras, de movimentações racionais, lógicas, que não trará ou não vai trazer nenhum resultado relevante. Nós precisamos nos mover no Espírito. Paulo disse aos Gálatas: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. É aí que está a importância, querido, de não só ter a vida espiritual, mas se mover de forma espiritual. Quando nós não somos conduzidos pelo Espírito, a palavra de Deus, ela se torna apenas um aglomerado de regras. Há um monte de coisas que nós passamos a fazer de forma racional, porque absorvemos a palavra do Senhor de forma racional, quando na verdade a palavra de Deus precisa produzir, gerar em nós vida, e é o Espírito Santo que nos conduz dentro dessa verdade. Não adianta sair fazendo um monte de coisa porque nós vimos algo na Bíblia e pensamos que isso é algo que nós podemos fazer de forma humana, de forma lógica. Eu posso ir para tal lugar, eu posso ir para qualquer lugar porque eu estou fazendo a obra de Deus. Paulo tentou ir para a Ásia e não conseguiu. Ele tentou ir para Bitínia e o Espírito impediu. Se fosse lógico, se fosse assim, eu posso ir e pregar em qualquer lugar, o Espírito Santo não teria impedido a Paulo. Então é importante que nós entendamos isso. Agora, como se mover no Espírito se nós não entendermos de fato o que significa ser chamado? O chamado não é sobre ir, o chamado é sobre voltar. Volte. A voz do Senhor ainda está ecoando no nosso coração, que é o jardim de Deus. Onde é que você está? Volta. Volta. Eu quero que você se relacione comigo. Nós passamos a conhecer a vontade de alguém através do relacionamento. É através do relacionamento que nós conhecemos a vontade de alguém. Se nós voltarmos, se nós entendermos o que é chamado, nós vamos ter condições de agradar ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor. A palavra de Deus não são regras humanas que nós conseguimos desenvolver e ponto final. A palavra de Deus, ela produz vida pelo Espírito e ele nos conduz através de uma verdade. O mesmo Jesus que falou ide, o Espírito de Jesus impediu Paulo de ir. Jesus disse ide
Em Atos nós lemos que o Espírito impediu Paulo e Timóteo de ir. Não parece antagônico, não parece contraditório, mas acredite, não é. Quando Jesus disse ide, ele não estava falando de uma forma racional, de uma forma lógica, simplesmente assim, pode ir para qualquer lugar e faça. Não era isso que ele estava falando. Então, nós não devemos cumprir o ide, claro que devemos cumprir o ide, mas devemos cumprir o ide sendo conduzidos pelo Espírito e não simplesmente indo de forma lógica, humana, racional. Esse não é o nosso chamado, esse não é o nosso chamamento. Por isso que a primeira vez que Deus chama o homem, ele está chamando o homem para voltar e não para ir. Esse é o entendimento do nosso chamado. O que é chamado? Qual é a premissa do chamamento de Deus para todo ser humano? Volte, não vai. Volte para mim, volte a se relacionar comigo. Então, se você quer saber qual é o chamado, você está ouvindo esse podcast e quer saber qual é o meu chamado, qual é o chamado que Deus tem para mim, eu tenho uma resposta para você. Qual é o seu chamado? O seu chamado é voltar para Deus. O seu chamado é se relacionar com Deus. Volte, porque Ele está te chamando para um lugar de relacionamento. É isso que Ele deseja, que nós nos relacionemos com Ele, que nós possamos conhecê-lo através de um relacionamento e não simplesmente através de letras. A palavra de Deus é letra sem o Espírito de Deus trazendo a realidade à vida, sim. A palavra de Deus é viva e eficaz, mas ela é viva a partir do momento que o Espírito está nos ensinando a palavra. De capa a capa, a Bíblia é a palavra de Deus. Deixa eu ratificar isso. De capa a capa, a Bíblia não contém a verdade, a Bíblia é a verdade. Contudo, todavia, é o Espírito Santo que produz essa verdade em nós. É o Espírito Santo nos ensinando a entender, a se movimentar, a fazer, a parar de fazer, a ir, a voltar. Não é uma vida mecânica, não é uma faculdade que você aprende de forma intelectual, não é uma filosofia, não. A palavra de Deus é o Espírito Santo produzindo, gerando realidades em nós. Não veja a palavra de Deus como um aglomerado de regras, não. A palavra de Deus, ela produz vida em nós à medida que nós meditamos e nos relacionamos com a verdade pelo Espírito Santo. E isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo é o mestre da nossa nova natureza. Isso é poderoso, isso é sobrenatural. Eu quero encerrar esse podcast. Espero que você tenha sido ministrado com essa verdade, com essa palavra, e entendido o que é chamado, o que é ou o que significa ser chamado. Eu tenho chamado de Deus. Então o chamado de Deus não é sobre, pelo menos primariamente, não é sobre você ir, não é sobre você fazer, é sobre você voltar. Por quê? Porque Deus está nos chamando para um nível de relacionamento, um lugar onde nós possamos nos relacionar com eles. Beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.